Bom dia, pessoal. 2 da manhã. Bora viajar. Cheguei, pessoal, tô aqui na segunda cidade mais populosa da Argentina. Ela não é muito conhecida no Brasil, mas hoje eu vou passear por aqui e vou mostrar pra vocês um pouquinho dessa cidade que é muito linda, que se chama Córdoba, né? No Brasil a gente fala com V e aqui eles falam com B. Então, me acompanha aí, que eu vou mostrar pra vocês. E já pra começar, tenho que apresentar pra vocês alguém bem icônico aqui da cidade. Quem eu tenho que apresentar para vocês é essa igreja incrível, né? Que é a Igreja dos Caputinos. Não o café, mas sim é uma joia do neogótico aqui da cidade de Córdoba. É super conhecida. Ela foi projetada por Augusto Ferrari no século XX. E ela é feita num estilo assim, neogótico. O que seria? Seria esse estilo arquitetônico assim com muitas pontas, muitos vitrais, muito simbolismo. Eu não consegui entrar porque eu só tinha um dia na cidade. Vou ver se eu consigo deixar alguma imagem para vocês verem. Mas é muito linda e vale a pena vocês visitarem. Duas curiosidades sobre a igreja é que o nome vem da Ordem dos Caputinos, que era de onde vinham os monges que viviam aí. E a segunda coisa é que a torre delas, uma delas, é incompleta, simbolizando que a obra humana é imperfeita sempre. Bom, pessoal, como eu sou essas pessoas que precisam de café assim para começar o dia, senão eu não vou funcionar. Já logo fui procurando um lugar e todo mundo que eu ia perguntando me recomendava esse café. Quando eu fui, pessoal, me surpreendi. Muito aconchegante, muito bonito. E uma coisa assim que a gente se esquece quando a gente mora em Buenos Aires é que nem toda a Argentina tem o mesmo custo de vida. E em Córdoba deu para perceber claramente que os preços são inferiores. Então é muito mais barato em Córdoba. Se você estiver por Córdoba, talvez valha a pena. Eu tomei um café assim, olha, e comecei o dia assim com todo o gás. Olha só, andando por aqui eu encontrei várias garrafas de Fernet espalhadas no chão. É uma bebida super típica aqui de Córdoba, ela é bem amarga, geralmente eles misturam ela com coca. E pelo jeito o pessoal gosta mesmo dessa bebida aqui, né? Depois disso aí, dessa minha pose aí no Amo Córdoba, eu segui passeio. Aí vocês estão vendo o monumento do Dr. Dalmácio Vélez Sarsfield, né? Que foi um dos grandes nomes da história argentina. Ele foi o autor do primeiro Código Civil aqui da Argentina, lá pelo século XIX. E ficou essa homenagem para ele bem no centro de Córdoba. Isso aí fica a lembrança. E essa é uma das avenidas principais que eles têm na cidade. Essas ruas aí são a rua também Vélez Sarsfield e o Boulevard San Juan. E a praça também se chama, né, Vélez Sarsfield, então você já vê que é um nome bem importante para a cidade e para o país. E caminhando aí pelas ruas, era um final de semana, então estava bem tranquilo. A cidade tem um charme próprio, tem calçadas bem largas, tem várias dessas peatonais assim para o pessoal passear. Em alguns momentos assim eu lembrei da Recoleta pelo estilo desse edifício que aparece assim na direita. Sei, arquitetura, os detalhes, né? Lá as pessoas usam roupas assim bem coloridas, é bem diferente daqui de Buenos Aires, que às vezes eu sinto que são poucas cores, né? O pessoal bem animado, caminha mais lentamente, né? Não tem esse apuro daqui da capital. E o clima, pessoal, muito, muito seco. Fazia muito calor nessa hora e era, não sei, 9 da manhã mais ou menos. E já tava fazendo bastante calor. Só depois que eu entendi que eles fazem, né, o que eles chamam aqui de siesta, que é a sesta, né, eles pausam as atividades no momento mais quente do dia e continuam à tarde.
Então, isso é uma coisa que eu ainda não tinha visto na Argentina, sempre escutei, mas não tinha visto. Aí eu pude comprovar. Aí, pessoal, tô aqui na frente da catedral, que é uma catedral super conhecida aqui. Mas olha, ele tem como se fosse um reflexo. Tem muito sol aqui, tá fazendo muito calor. Mas é como se fosse o desenho. Aqui tem outra. Não sei, acho que isso aqui é o cabildo deles, né? Mas no chão tem o desenho. Olha que legal. E ainda bem cedinho, mas já tá muito quente. Já deve estar fazendo uns 30 graus. Só eu entrei na catedral. O nome dela é Catedral de Nuestra Senhora de la Asunción, que é a principal igreja de Córdoba. E eu achei ela impressionante, ainda mais por dentro. É super grande, tem muitos detalhes. Por fora ela tem bastante detalhe, mas por dentro ela tem muito mais. E não tem como não parar um pouco para ficar admirando ela. A construção dela começou no final do século XVI e levou uns 200 anos mais ou menos para ser concluída. E dá pra ver assim uma mistura assim de estilo, dá pra ver uma mistura assim de detalhes, não sei explicar. Mas é muito lindo. Eu acho que isso seria um estilo barroco, né? Ou neoclássico, talvez. Se você sabe, me ajuda aí, por favor. E uma das coisas que chamou muito a minha atenção é o tamanho dela. Dá pra perceber que ela foi projetada assim pra ser algo bem importante na cidade. Não é à toa, né? Porque Córdoba tem uma história assim muito ligada com a igreja católica. E durante o período colonial, ela foi um dos centros religiosos e educacionais mais importantes aqui da América do Sul. Na verdade, essa é uma das igrejas mais antigas aqui da América do Sul, se não é a mais antiga. Por isso, se você vem para cá, você vai ver que tem muitas igrejas, catedrais, porque é algo bem relacionado assim à história de Córdoba. E essa é uma das mais icônicas, né? E tem vários detalhes. Tem alguns detalhes em ouro, em prata, tem mausoléus. Enfim, espero que você esteja gostando. Eu achava incrível cada detalhe. Tinha até eu, né, que não sou uma pessoa... Pra mim, que não sou alguém religioso, achei interessante, né, que tinha um osso do dedo, né, de uma das pessoas, um dos padres, né, um dos sacerdotes, que é o que vai estar aparecendo agora aí no vídeo para vocês. Ele tá ali separado, foi algo bem interessante. E foi uma experiência única, que eu acho que assim, que resume bastante assim a essência, né, da cidade. Bom, pessoal, depois da igreja eu segui caminhando pela cidade. Sei que eu já falei isso, mas fazia muito calor. Eu não entendia porque tinha pouca gente na rua. Por um lado eu não entendia, né? Por outro lado eu até tava achando eles bem determinados, porque caminhar com esse sol, nossa, olha, tem que estar com muita disposição. Mas a cidade é muito linda, bem arborizada, assim, simplesmente eu senti assim que o clima era bem diferente de Buenos Aires, né? Que é mais úmida. Uma coisa engraçada é que todos os táxis lá são assim, amarelinhos. Isso eu tinha que gravar para mostrar para vocês. Pelo menos aqui na Argentina eu já observei que cada estado tem alguns padrões assim, de uniforme dos serviços públicos, táxi, enfim. Então vai mudar bastante dependendo do lugar que você estiver. Aí eu tô entrando no Cabildo, né? O Cabildo
O Cabildo é um edifício histórico. Ele foi construído no século XVII e ele foi a sede do governo colonial aí aqui na Argentina. E hoje ele funciona tipo um museu, é um lugar que fala muito da história, né, da cidade, também do país. Ele tem uma arquitetura assim também bem barroca, é super tranquilo. Tem essa praça San Martín que está ao redor, né, do Cabildo. Um lugar bem que marcou assim decisões bem importantes do país. Aconteceram ali, na época da independência, mais que nada. Se você gosta de histórias assim, vale a pena. Também passamos aí em frente ao Museu Eclesiástico Gregório Funes, em Córdoba aí, né? E ele guarda uma coleção assim de artefatos religiosos e históricos. É um museu dedicado à preservação da herança católica da cidade. Tem vários itens litúrgicos, obras de arte sacra e documento do século 17 e 18. Aí é a Praça San Martín, que está bem no coração da cidade, que também é um lugar super emblemático deles. Ela fica assim cercada por vários edifícios históricos, né? A igreja que a gente viu, o museu, enfim, tá tudo aí muito pertinho dessa praça. O pessoal costuma passear aí bastante pelo que eu pude observar. E aí no meio a gente viu a estátua de San Martín, que foi um libertador aqui tanto da Argentina como de alguns outros países aqui da Latinoamérica. E essa estátua que a gente viu é a estátua onde apareceu um homem em cima de um cavalo. E aí agora eu tô indo, como eu tinha pouco tempo na cidade, como nós tínhamos pouco tempo na cidade, eu tentei otimizar o máximo possível do tempo para conhecer o maior número de lugares que eu conseguisse, né? Então eu procurei esses passeios assim guiados, né, de ônibus. E agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho como foi. Pude passar assim para alguns pontos mais conhecidos de Córdoba, né, da cidade, da capital. Tinha duas opções, a gente escolheu o City Bus. Eles cobraram a gente, eu acho que 7 mil pesos, que deve ser aproximadamente R$30, R$40, atualmente no Brasil. Aí o passeio começou assim em umas ruazinhas bem estreitas, né, de Córdoba. E a gente já logo passou pela Praça Itália, né, que eles também tem uma Praça Itália aqui. Esse é o monumento, né, dos imigrantes italianos. É bem engraçado, assim, né, bem impressionante, uma coisa assim, sei lá, muito quadrada no meio da natureza, então chama bastante atenção. E isso que vocês estão vendo agora, pessoal, é um ponto turístico muito assim visto por quem fala sobre Córdoba, para quem vai viajar para Córdoba, nos cartões postais de Córdoba, que é a Cañada, La Cañada, né? Que é como se fosse esse córrego. É bem bonito, ele é bem extenso e ele tem várias conexões, assim, várias pontezinhas, né? Várias conexões de um lado para o outro. São todas iguais e é bem fresquinho, assim, porque tem essa parte bem arborizada, tem a água ali no meio, né, também. Então, uma das partes, assim, que eu mais gostei de passear, de ver de ônibus, estava bem fresquinho. Vê que eu reclamava bastante do calor, né? Só eu gostei muito, assim, de ir pra Córdoba, porque os cordobeses, eles são muito simpáticos. São muito simpáticos. Olha lá, olha essa senhora aí. Eles têm um sotaque também bem diferente, sabe? Bem característico. Eu acho que é um dos mais diferentes aqui de toda a Argentina. Que eles mudam a entonação, assim, de várias sílabas, sabe? Micacita. Ah, péssima imitação. Desculpe se tem algum cordobês que tá escutando aí. Só quero deixar registrado, assim, que eu gosto muito do sotaque de Córdoba. Como vocês podem ver, pancho, né, que é esse cachorro quente, e praça é algo que não falta em Córdoba, né? O interessante aí desse parque que eu tô mostrando aí, que se chama Parque Sarmiento, é essa roda gigante que aparecia lá ao fundo, que é a roda Eiffel. E sim, foi projetada também por uma das pessoas que projetou a Torre Eiffel.
Então, interessante isso, né? Eles têm uma roda Rueda Eiffel, que também é conhecida como Vuelta al Mundo. Isso é bem, bem interessante. Então, pessoal, óbvio que eu não gravei tudo, mas nessa parte eu também não podia deixar passar. Esse prédio que vocês estão vendo lá no fundo, que parece uma cachopa de abelha, uma colmeia, é chamado de Panal, que é outro ícone aqui da cidade de Córdoba, que Panal significa, né, a colmeia. E é engraçado, ele é um dos prédios mais icônicos, assim. E ele é um prédio do governo, na verdade, né? Como se fosse uma câmara de vereadores. Então, é interessante isso. E dá bastante impressão, assim, como eu posso dizer, dá uma sensação, assim, olhar para ele, com tantos, né, desenhos, assim, tá tudo muito simétrico, mas chama muito atenção porque a gente consegue observar ele de longe. Bueno, volví a aprender polaco. Sí, bueno, te conté los planes, ¿no? Ya, ya. Y probablemente nos veamos. E aí, a gente já estava próximo do hotel. A gente passou por esse lugar também que é super conhecido lá. Tinha um casarão de uma família, né, do século XIX, que se chamava Família Ferreira. Olha só. E é muito, muito agradável ali. É um parque que o pessoal pode usar. Depois da noite a gente foi para um restaurante comer com alguns amigos, tomar alguns drinks. E já no dia seguinte, a gente tinha pouco tempo, né? Porque a gente já ia voltar para Buenos Aires, então a gente aproveitou o hotel. O hotel que a gente ficou foi o H111, né? Não sei como se pronuncia isso. Mas foi muito bom, foi bem agradável, tinha bastante lugar de lazer. A gente, obviamente, aproveitou a piscina e essa vista que a gente conseguia lá em cima do hotel. E aproveitamos para pegar um pouquinho de sol e aproveitar a piscina. Então, vocês podem ver que as pessoas estavam todas dormindo, pessoal, porque eles fazem essa siesta aqui e o pessoal sai de casa às 7 da noite. A gente não entendia por que estava tão vazia a cidade, sabe? Enfim, são curiosidades. Tem algumas províncias daqui da Argentina que costumam, né, fazer essa siesta, que eles fazem essa pausa no meio da tarde, mas eu nunca tinha visto isso, como eu falei antes no vídeo. Então era engraçado para mim ver uma cidade tão grande e com tão pouco movimento. Fazia calor, enfim. Bom, eu aproveitei tudo que eu pude, pessoal. Córdoba é um lugar lindo, é uma cidade linda, é um estado lindo, né? Porque eu estava na capital e vale muito a pena visitar. É uma excelente opção para quem vai estudar ou quer viver na Argentina. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aí o seu like, se inscreve no canal para a gente ficar conectado, pessoal, para ver outros vídeos sobre Buenos Aires, sobre todos os lugares onde eu passar. E eu mando um beijo para você. Dá uma olhada nesse outro vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar também.